Bom dia, aqui Pastor Wagner Ayala, Santos e Loucos Church. Domingo 9 de maio, Dia das Mães, que legal, graça e paz. Seja bem-vindo, Pastor Ionaldo, seja bem-vindo, Marquinho, seja bem-vindo. Domingo 9 de maio, Dia das Mães. Hoje é um dia muito especial. Muito especial porque é um dia, uma das datas comemorativas do ano mais repercutidas, na vida de todos. Então é uma grande bênção. Amém? Sejam bem-vindos todos. Hoje, culto da família, domingo pela manhã, na Santos e Loucos Church, nas 3 lives que a gente faz semanalmente. Terça-feira é o culto da vitória, domingo de manhã é o culto da família e quinta-feira, 20 horas, é o grupo familiar. Então, hoje, domingo, 10 da manhã, culto da família. Sejam bem-vindos todos. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Muito bom, muito bom. Vamos aguardar mais um minutinho, as pessoas estão chegando. Vamos entrando na live e já a gente começa definitivamente o nosso evento. Hoje vai ser um domingo muito especial, dando continuidade à série que o pastor Ionaldo teve a felicidade de idealizar. A série é baseada em Filipenses 4:8, que fala sobre pensamentos. O que você deve pensar, o que nós devemos pensar e por que devemos pensar como a Bíblia nos aconselha a pensar. É o que nós estamos desenvolvendo nessas últimas semanas e tem sido uma grande bênção. Temos sido tremendamente edificados com essa palavra. Um versículo 8 de Filipenses 4, tem nos edificado já há algumas semanas. Passaram por aqui ministrantes de alta excelência, ministrando e nos ensinando a palavra de Deus dentro desse versículo. E hoje eu tenho o privilégio de falar sobre o ponto: tudo que for amável. Nós devemos pensar em tudo que for amável. Então vai ser muito legal, pode criar uma boa expectativa. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, então tenha certeza que o Espírito de Deus tem algo para falar no seu coração hoje. Tem uma instrução muito valiosa para te passar hoje. Amém? Sejam bem-vindos todos. Deixe-me ver quem está aqui nessa live. Pastor Ionaldo, Marquinho, seja bem-vindo. Seja bem-vinda Ieda, seja bem-vinda Ritinha, seja bem-vinda Adriana, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Bom, as pessoas estão entrando, vamos dar mais este tempinho e nós vamos orar daqui a 2 minutos. 2 minutos a gente ora. As mamães desta audiência, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, nós da Santos e Loucos Church desejamos a vocês um belo dia, e não só um belo dia. Santos e Loucos Church ora para que o Senhor te abençoe com sabedoria e graça. Nós oramos para que você seja forjada por Deus como a mulher virtuosa, aquela mulher sábia que edifica a própria casa, porque lá em Provérbios diz que a tola a derruba com as próprias mãos, mas a mulher sábia edifica a casa. Amém? A mulher sábia, ela é construtora. Então, nós oramos para que o Senhor te capacite com grande sabedoria, para que você seja esta mãe sábia que edifica a sua casa. Quando essa palavra é mencionada na Bíblia, a Bíblia está dizendo, mãe, que você é
a intercessora, a intermediadora, a auxiliadora do lar, não só do marido, mas do lar. É a mulher que faz a ligação de relacionamentos entre filhos e pai. Entre filhos e pai, a mãe está ali no meio, fazendo essa intermediação. A mãe é a pacificadora do lar, a mãe é a organizadora do lar. Então, para isso tudo, tem que ter sabedoria. E quando a sabedoria vem de Deus, é algo virtuoso. Por isso que é chamada mulher virtuosa. Então, a nossa oração é que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção e sabedoria, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Muito bem. Então, vamos começar essa live, então, orando e clamando ao Senhor para que Ele tome conta deste evento e que este evento seja para glorificar o nome de Jesus, e em tudo que nós fizermos aqui, seja para que o nome dele seja louvado, que o nosso engrandecimento seja para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindos, seja bem-vinda Cleonice, sejam bem-vindos todos. Muito bem, vamos orar então, porque nós vamos passar já para o ministério da palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Jesus, bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus da glória, Deus de misericórdia, Deus de poder. Nós te louvamos, nós te bendizemos, adoramos, meu Deus, o teu nome. Toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, Senhor, nós tributamos a Ti nesta manhã, pois o Senhor é o único digno da nossa adoração, o Senhor é o único digno do nosso louvor, pois o Senhor é o Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Ó, meu Deus, a gente olha, Senhor, para a criação e a gente vê a manifestação do Teu poder sobre tudo que foi criado, porque tudo foi perfeito, o universo, ó meu Deus, o céu, a terra, as coisas que há na terra, ó meu Deus, a nossa vida, nós como obras-primas das Tuas mãos. Grande coisa o Senhor fez e grandes propósitos o Senhor tem para conosco. Se o Senhor nos fez como obra-primas da Tua mão, é porque nisso há propósito. Então, meu Deus, nós clamamos pelas Tuas misericórdias. Edifique em nós, Senhor, os Teus propósitos, Senhor, para que a gente possa fazer e realizar aqui nessa terra tudo que são, Senhor, os Teus planos, e o Teu nome seja glorificado na minha vida e na vida de todos os que estão aqui presentes, e que em nome de Jesus, esta live, Senhor, seja para que o Teu nome seja glorificado também, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a palavra que nós vamos ministrar agora. Abençoe, meu Deus, essa mensagem. Tudo que for amável é o que nós devemos pensar. Abençoe, Senhor, este tema. Abençoe, Senhor, esta palavra. E que esta palavra, Senhor, não seja proferida por mim, mas que venha do Teu trono para a alma, para a vida de todos esses que estão aqui nesta live, participando e recebendo, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de estar aqui participando deste evento. Obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui nesta audiência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Hoje estamos dando continuidade à série que estamos analisando, que estamos meditando em Filipenses 4:8, que fala a forma que a palavra de Deus nos aconselha e nos aponta a forma que nós devemos pensar, para isso ser vida boa e de qualidade para a nossa vida. Então estamos meditando nisso. Hoje o tema específico é tudo que for amável. Tudo que for amável. Então, eu quero parabenizar ao pastor Ronaldo pela felicidade de ter idealizado esta série. Porque essa série, irmãos,
já há 5 semanas, hoje é a sexta, já há 5 semanas, ministrantes de alto nível têm passado por aqui e têm ministrado os pontos de pensamento desse versículo e temos recebido um material de grande excelência. Temos recebido um conteúdo que tem nos edificado e tem nos feito, Senhor, diferentes, tem nos feito melhores no pensamento, no comportamento. E então tem sido uma grande bênção. Parabéns, pastor Ronaldo, porque você foi muito feliz em ter o start desta passagem de Filipenses 4 para nós desenvolvermos esta série. Então, muito bem, sem mais delongas, vamos ao que viemos. No que devemos pensar. Tudo que for amável é algo importante para a gente pensar. Pensar no que é puro e amável, bom, verdadeiro e justo. Tudo isso é o conjunto do pensar no que for amável. Puro, verdadeiro e justo. Isso é um conjunto que forma o que é amável. É um grande desafio você se colocar numa posição de pensar em tudo que for amável, porque nós somos imperfeitos e a gente convive com muitas imperfeições deste mundo. Só lá no céu é que nós vamos encontrar a perfeição. Mas enquanto estivermos aqui, é muito difícil o enfrentamento de nós pensarmos no que é amável em toda a sua plenitude. Mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele nos disse isso, para nos dizer que se ele venceu o mundo como homem, nós estamos aqui como homem, então também nós daríamos conta de vencer esse mundo como Jesus venceu. Então ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tenha bom ânimo e pense naquilo que for amável. Contudo, se esforçar para fazer isso é importante e imperativo. Olha, por quê? Porque Paulo está dando ali uma instrução. Então nós vamos analisar esse contexto. Mas vamos aqui dar uma continuidade nessa introdução para a gente falar um pouco do pensar o que é amável. O coração, ele deve permanecer sempre sossegado, em paz, tranquilo. Nada, nem ninguém pode arrancar esse estado bendito de paz dentro do nosso coração. Não se trata de um viver contemplativo, o pensar em tudo que for amável. Não se trata de estar alienado da realidade, não. Se trata de concentrar a atenção naquilo que é ruim. Não devemos nos concentrar nas coisas negativas. Nós temos que visualizar ou vislumbrar as coisas negativas, mas não nos concentrar nisso. Concentrar nas coisas negativas atrai o negativo para nossas vidas. Ser positivo e sempre dizer não ao negativo. Esta que é a chamada. Além das nuvens, o sol brilha. Quando você olha para o céu e vê aquele visual de tormenta, né, de tempestade, as nuvens carregadas, mas quem não foca no negativo, olha para essas nuvens negras, mas ele sabe que lá do outro lado delas tem um sol brilhando, imponente e vibrante. Amém, pessoal? Então, do outro lado das nuvens, ali há descanso, ali certamente terá o descanso. Viver ansioso e temeroso impede uma boa visão, fixar bons pensamentos. Isso é que nós devemos focar. Claro que não estou dizendo em viver fora da realidade, mas temos que ter sabedoria para olhar somente por breve tempo as pragas e os espinhos.
por breve tempo e não se deter no negativo, e sim alegrar com a visão das flores, né? E sim alegrar com a visão das flores. Examinar tudo, evitando uma atitude de fuga, mas contudo reter somente o que for bom, puro, amável e verdadeiro. Chutar para bem longe a amargura, fazer uma faxina na mente, gente. Nós temos que fazer uma faxina na mente. Vale a pena isso. Vale a pena porque as coisas negativas geram coisas negativas. Nós temos que jogar fora o lixo dos maus pensamentos, limpar tudo, tanto por fora quanto por dentro, e desfrutar do lado bom da vida. Então, pensando assim, então o que pensar? Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja o que for, o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Porque como pensa a sua alma, assim é ele. Provérbios 23:7, ele afirma, vou repetir: porque como pensa a sua alma, assim ele é. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a forma como a gente pensa é a forma como a gente é. O que você tem pensado? Essa que é a pergunta que não cala. O que você tem pensado? Você é capaz de dizer quais pensamentos têm ocupado a sua mente nas últimas semanas, nos últimos dias, no seu cotidiano? Você já parou para pensar nisso? Quais pensamentos estão ocupando a sua mente neste exato momento que está acontecendo este culto? Talvez eu deva te fazer uma pergunta de forma diferente. Como você tem se sentido ultimamente? Desanimado, frustrado, cansado, apático ou animado, alegre? Olha, nós dificilmente prestamos atenção naquilo em que pensamos, mas os nossos pensamentos, eles são importantes, eles são cruciais para nos dar qualidade de vida. O tipo de pensamento que nós nutrimos reflete diretamente em nossas emoções e ações diárias. Se você puder identificar o tipo de pensamento que tem nutrido com maior frequência, perceberá que tais pensamentos têm refletido nas suas emoções. Perceberá que esses pensamentos, eles têm refletido, eles têm gerado as consequências da sua vida cotidiana. Isso é tão real que a Bíblia insiste para que nós estejamos atentos aos nossos pensamentos. Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 10:5 fala: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por que será que a Bíblia nos dá conselhos tão preciosos e pontuais sobre pensamentos? Pense, por que será que a Bíblia se detém e se preocupa em nos aconselhar e nos ensinar acerca dos nossos pensamentos? É porque toda ação, seja ela boa, seja ela má, começou com um pensamento. Tudo parte da geração de um pensamento. Se penso constantemente em algo, meu sentimento se volta para isso.
À medida que isso acontece, minhas ações se tornam reflexos desses sentimentos. As consequências vêm depois de planejamento. Tudo acontece quando acontece um planejamento. Os pensamentos são processos de planejamento. Talvez isso possa explicar o massacre que ocorreu lá em Santa Catarina recentemente. O jovem, antes de entrar lá naquela creche, ele comprou a faca e o facão pela internet. Como que aconteceu esse processo? Pensamentos que geraram essas consequências trágicas. Porque como pensa a sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7, eu falei agora há pouco. Em Filipenses 4, versículo 2 a 9, é o contexto dessa nossa abordagem. Paulo, ele trata de algumas dificuldades que a igreja de Filipos estava enfrentando. Problemas de relacionamento, falta de alegria e ansiedade. Esses problemas estavam trazendo consequência para o andamento, o bom andamento daquela igreja. E o apóstolo Paulo passa a tratar acerca disso. E no versículo 2 e 3, ele faz um apelo a Evódia e Sintique. E ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nos versículos 4 até o 7, ele já entra no assunto da alegria e da ansiedade. E o apóstolo Paulo diz assim nesse contexto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí na sequência entra o versículo 8 e ele diz em que nós devemos pensar. Essa é uma orientação que Paulo dá para tratar um problema pontual daquela igreja, que é um problema de todos nós nos tempos e nos dias de hoje. Diante dessas dificuldades, a solução que Paulo apresentou foi, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos que dar muita atenção a essa chamada de Paulo, a essa orientação do apóstolo, que vislumbrou um problema que estava gerando consequências de prejuízos terríveis para aquela comunidade. Assim como pode gerar consciências terríveis e prejuízos para a minha casa e a minha família, para a sua casa e a sua família. E é um conselho atualíssimo. Não é algo ultrapassado. Então nós temos que nos dar bastante atenção e foco a este problema. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele mostrou aos filipenses que a solução para vencer os problemas deles devia começar por uma mudança de pensamento. Eles deviam buscar reconciliação, restauração dos relacionamentos, deviam se alegrar, deviam orar, mas nada disso seria eficaz se seus pensamentos não fossem transformados. Talvez você esteja tentando mudar a sua postura diante das circunstâncias da vida. Talvez ore bastante para Deus
te ajudar para vencer a ansiedade, as preocupações, os sentimentos ruins. Mas o ponto é, seus pensamentos têm honrado a Deus? Este é que é o ponto. Os seus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus? Esse é o grande ponto. Um exemplo simples é quando carregamos esse tipo de, algum tipo de mágoa em relação a alguém. Aí nós oramos a Deus para que Deus ministre paz dentro de você, para que Deus te ajude. Nós oramos para que Deus nos ajude e depois oramos, e depois que oramos nós nos sentimos aliviados, e quando passa o tempo parece que a oração não surtiu muito efeito. Aí a gente volta a pensar naquela mágoa, a gente volta a ressentir aquela mágoa. O problema não está na oração que você tinha feito. O problema não está na oração. A oração requer mudança de mente. Se oramos e continuamos nutrindo pensamentos que geram ressentimentos, nossas orações se tornam vãs. Nós temos que orar, mas nós temos que mudar a nossa mente. Só orar é incompleto o processo. Não há como vencer qualquer sentimento se não vencermos antes os nossos pensamentos. Nós temos que vencer os nossos pensamentos e pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável. Isso se aplica a tudo em nossas vidas. Nunca conseguirei confiar em alguém enquanto não parar de nutrir pensamentos de desconfiança acerca deste alguém. Não conseguirei confiar em Deus enquanto não parar de pensar que Ele não tem poder para cumprir as suas promessas. Falta de fé. Olha, por vezes nós sentimos deprimidos, não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que estamos pensando. Então a pergunta é, no que você tem pensado? Ou, como você tem pensado? Pensar corretamente é tão eficaz que Paulo compartilha o seu próprio testemunho nos versículos adiante. Ele afirma que aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias, lá no versículo 11. Não eram as circunstâncias que comandavam os sentimentos de Paulo, mas a certeza que nutria os seus pensamentos. Os pensamentos dele, a convicção dos pensamentos dele, era o que fazia a gestão da vida e do posicionamento de Paulo. Lá no versículo 13, ele vai e afirma isso, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não quis dizer que ele era 100% vencedor o tempo inteiro. Não, ele quis dizer que mesmo perdendo, ele pode superar em Cristo Jesus. Ele pode superar naquele que fortalece. Então, ele apenas estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, reafirmando um posicionamento de fé e de positividade na vida. Ele estava se posicionando numa postura positiva de fé. Na verdade é isso. Esse é o tipo de pensamento que nós devemos nutrir. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Devemos orar, devemos cuidar das nossas ações, mas nada disso será eficaz se não mudarmos os nossos pensamentos, se não formos transformados pela renovação da nossa mente e pela palavra de Deus. Devemos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Já pensaram nisso? Trocar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? Colossenses diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que estar focados nas coisas que são eternas. Não é verdade? Tudo que é eterno, isso é coisa boa. Essa é a chave para uma vida de contentamento e de abundância. Porque como pensa a sua alma, assim você é.
Provérbio 23, 7. Porque como pensa a sua alma, assim você é. Então, como você tem pensado? Pense nisso. Quando uma pessoa está envolta a uma situação de pressão, uma obrigação, prazo curto, uma pressão, cobranças, uma situação hipotética, a tendência é que essa pessoa comece a travar, perder inspiração e estagnar por causa dos pensamentos de impotência, de incredulidade e até de incompetência própria. Daí vem os pensamentos de desistência e de renúncia. Quando acontecem esses pensamentos negativos, isso gera em nós decisões negativas e consequências negativas. Aí é que está o perigo. Os pensamentos passam a influenciar os sentimentos e logo ações são afetadas. E consequências são trazidas a uma condição real. Ao invés de insistirmos em pensar naquilo que produz ansiedade em nós, o apóstolo Paulo ele nos aconselha a pensarmos naquilo que nos traz paz. E ele nos aconselha, ele faz uma listinha, né? Ele nos aconselha tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, tudo que é virtuoso e tudo que é louvável. Essa é a listinha de Paulo naquelas coisas que nós devemos pensar. Comece a analisar seus pensamentos à luz desta lista de Paulo. Se os seus pensamentos passarem por esses critérios, então são dignos de ocuparem a sua mente, se não, lance-os fora. Se não estiver dentro desse critério, abra mão desses pensamentos que não edificam e que não vão trazer paz para a sua vida, pois eles não te beneficiarão em nada. Pelo contrário, só irão roubar a sua paz. Pensem nisso. Uma coisa é fato, a palavra de Deus passa por todos esses critérios. Então, em suma, se ocupe mais em meditar naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus aponta. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chamada de Deus para o enfrentamento das crises, para o enfrentamento das pressões, o enfrentamento dos maus pensamentos. Não pense naquilo que é negativo, abra mão daquilo que é negativo. Não aceite o que é negativo na sua mão, na sua boca, e priorize na sua boca as coisas que edificam. Em Provérbios ele fala muita sabedoria acerca disso. E lá em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida, ela está na nossa boca. A gente decide o que a gente vai pôr para fora. Quando a gente põe para fora, é poder que está indo para fora. É poder que sai da nossa boca, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Tudo que você fala é decreto. Então, quando nós pensamos, normalmente falamos, se você está pensando, se você está em determinada situação e está pensando coisas negativas, abra mão, renuncie a esses pensamentos, lute contra os pensamentos ruins, os pensamentos negativos e vença-os. Vença-os com pensamentos positivos, vença-os com a palavra de Deus, vença-os com o pensamento nas coisas lá do alto. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que essa palavra ela tenha sido edificante na sua vida e ela tenha sido uma instrução de posicionamento, uma instrução de vida. Receba essa palavra, retenha essa palavra, mas não deixe que essa palavra entre aqui e saia por aqui.
Faça com que essa palavra resida no seu coração. Guarda essa palavra no coração. Deixe que ela seja uma semente que cresça dentro de você e frutifique. Não adianta uma semente plantada se ela não crescer e não frutificar. Ela tem que frutificar. Então, você é responsável por fazer essa semente frutificar. Esse fruto tem que fluir de você, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, fluirá. Eu creio nisso. Amém? Quero chamar a todos para orar comigo. Vamos orar. Feche seus olhos mesmo. Eu vou fazer uma oração. E você ouça essa oração. E se você puder, concorde com essa oração. E você vai falar aí contigo, no seu lugar. Eu concordo em nome de Jesus. Amém? Se você concordar, obviamente. Amém? Deus, estou pronto para mudar e viver com a mente de Cristo. Ajude-me a pensar apenas no que é verdadeiro, honrado, puro, amável, gentil e gracioso. Tudo que for virtuoso, tudo que for de louvor, que sejam os meus pensamentos. O que quer que seja do Senhor, que sejam os meus pensamentos. As coisas lá do alto, que sejam os meus pensamentos. A tua palavra, Senhor, que sejam os meus pensamentos. Ensina-nos o amor sobrenatural. Ensina-nos a amar como o Senhor amou, ou como o Senhor ama, de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Olha, essa foi a ministração de hoje, domingo 9 de maio, culto da família. Estamos encerrando aqui o nosso culto, graças a Deus. Hoje é dia das mães, parabéns mamães, parabéns todos os que estão aqui conosco nessa live, todos que estão assistindo no YouTube, mesmo fora de tempo, nós damos os parabéns para você também, mamãe, e que em nome de Jesus o Senhor presenteie a cada uma das mães que estão nesta audiência com sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém. Um feliz domingo para todos, um bom dia das mães, que todos sejam felizes em nome de Jesus. Eu quero despedir a todos com a oração sacerdotal, que eu vou liberar para vocês agora, a dispensação. Então receba aí, faz assim com a mão para receber e tomar posse, amém? Amém. Que a glória de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações que vêm do Espírito Santo, a graça de Jesus sejam com todos, e que vocês tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de graça e misericórdia, e que em nome de Jesus essa semana seja uma semana de alegrias, e que tenham testemunhos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal, até terça-feira, 20 horas, Santos e Loucos Church, na Terça da Vitória. Terça-feira, 20 horas, estaremos aqui neste mesmo local. Tchau, pessoal!